Fala galera que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês um assunto muito importante para a Fundação Getúlio Vargas. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre referências. Sim, para criação de fórmulas dentro de planilhas, a gente tem que conhecer operadores, constantes, referências e funções. E esse papo de referência tem conceito de referência absoluta, referência mista. Vocês vão observar aí várias questões da banca com esse papo de o que vai acontecer quando uma fórmula for copiada, quando uma fórmula for colada. Então, essa é a intenção dessa aula. Vamos lá, galera. Vamos nos debruçar aí no Excel e no Calc, né, que são os programas de planilha eletrônica. Estou abrindo aqui uma nova planilha. Vamos tocar a sequência dos slides. Lembrando, a estrutura de uma planilha eletrônica é formada por linhas e colunas. Nós temos no Excel e no Calc 1.048.576 linhas, sendo que a quantidade de colunas do Excel é maior do que a do Calc. No Excel são 16.384 colunas, variando de A até X-fudeu, é a última coluna do Excel. E Calc, variando de A até Ai meu Jesus. Veja que tem gente que usa o Excel há anos e nunca teve a curiosidade, né, de ir na última coluna, de descobrir os limites do Excel. Isso só é relevante para concurso, pessoal. 1.048.576 linhas, Ctrl seta para baixo, 16.384 colunas, variando de A até XFD. Ok? Então, dando uma olhada como é que isso pode cair, vamos pegar uma questão da Embel desse ano. Usualmente, as planilhas eletrônicas endereçam uma célula por meio da linha e da coluna. Na verdade, é o contrário, né? Ele coloca aí de maneira descompromissada, mas a regra é o quê? A letra da coluna seguido do número da linha. É que ele não quer te dar a questão, né? Letra da coluna seguido do número da linha. Aí ele já dá uma ajuda quando ele coloca que o alfabeto tem 26 letras. Que aí você tem a certeza de que o W, o Y, né? Esses caracteres compõem o nosso alfabeto. O K, o W, o Y. E aí, pessoal, o que ele quer saber? A célula localizada na 30ª coluna da 20ª linha. Galera, letra da coluna seguido do número da linha. Se a 26ª coluna é o Z, a 27ª coluna é quem? A A. Depois do Z vem a A. Depois AB, AC. Então, ó, 27, 28, 29, AD. É a coluna 30. Agora, AD é a 30ª coluna. Ele quer a 20ª linha. Então, AD20 é o endereço da célula contida na 30ª coluna, na 20ª linha. Não entendi. Olha lá, meu filho. Do A até o Z, 26. AA, 27, AB, 28, AC, 29. AD, 30. 20ª linha, olha o endereçozinho aqui em cima na caixa de nome, AD20, é o gabarito da questão, ok? Então, letra C é a referência, é o endereço da célula proposto. Vamos lá. Em uma planilha do Excel, as primeiras 26 colunas são rotuladas de A a Z. Qual a 27ª? Ora, se de A a Z é 26, a 27ª é o AA. Maravilha. A 27ª é o AA, 28ª é o AB, 29ª é a C, e assim sucessivamente até X-fudeu. Ok? É para lembrar que o XFD é esse mnemônico X-fudeu. Isso no Excel. No Calc é o Ai meu Jesus, AMJ. Beleza. Agora, uma breve revisão em relação aos operadores matemáticos. Quais são os operadores matemáticos do Excel?
Bom, parênteses, porcentagem, exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Aqui a gente tem prioridades. Sempre que eu pegar uma expressão, eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Se tiver a porcentagem, ela tem a segunda prioridade. Se não, é a exponenciação. Se não, multiplicação ou divisão, o que vier primeiro. Por último, a adição ou subtração. Como assim? Imagina o seguinte, se o examinador coloca 2 mais 2 vezes 2 elevado a 2. Qual o resultado dessa conta? Fala para mim se é 64, se é 10, se é 16, se é 18, se é 2,5. Qual a resposta dessa conta? Galera, vai ter aquele cara desavisado que vai fazer assim, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, ao quadrado, 64. Isso é horroroso. Horroroso. Eu estou dizendo que quando tiver vários operadores, a precedência vai ser da potência, nesse caso. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 4. Agora eu tenho a adição e a multiplicação. Qual é o primeiro? A multiplicação. Então vai ficar 2 mais 8. 2 mais 8, 10. Primeiro eu faço a exponenciação, depois a multiplicação, por último a adição. É o que a tabelinha aqui está mostrando. A precedência. Por último é o que? Adição e subtração. Então, por descargo de consciência, fala para mim. Se eu colocar assim, ó, eu quero saber se vai dar 4 ou se vai dar 1. O que você acha? Galera, aqui eu tenho a divisão, que é a barra, e a multiplicação com asterisco. O que eu tenho que fazer primeiro? O que vier primeiro, da esquerda para a direita. Então, 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Ok? 2 vezes 2, 4. Gabarito, 4. Mas vai ter aquele carinha que vai preferir multiplicar, aí vai achar 10, vai pegar 10 dividido por 10. Achou 1, perdeu o ponto. Sempre que a expressão tem operadores com o mesmo grau de precedência, eu tenho que fazer o quê? Da esquerda para a direita. Beleza? Vamos que vamos. Questão da Fiocruz. Uma célula de uma planilha eletrônica armazena a seguinte informação. O que eu vou ter que fazer primeiro? O que está dentro do parênteses. Agora, vamos pegar os valores. A2, B2 e C2. Valem 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Quando ele coloca 2 elevado a 3 elevado a 4. O que eu vou fazer? 2 elevado a 3 dá 8. 8 elevado a 4. O que é 8 elevado a 4? É 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Galera, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. 64 vezes 8. 64, 128, 128. 256. É isso. 64 vezes 8 vai dar 512. Vamos ver aqui, ó. Eu não estou fazendo prova, eu vou olhar na calculadora. 64 vezes 8, 512. Vezes 8, 4.096. Então, gabarito aí, letra E de eco. Ok? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. 512 vezes 8, 4.096. Gabarito, letra E de eco. Vamos que vamos. Agora, observe o trecho de uma planilha mostrada abaixo. Qual a fórmula que foi digitada na célula E3? O que eu vou ter que observar? E3 é o preço total. O que é o preço total? É o preço unitário multiplicado pela quantidade subtraído de quê? Do desconto. Galera, é B3
vezes C3 menos D3. Nessa ordem, né? Ele primeiro vai multiplicar, depois vai subtrair. Vamos lá. Lógico. Na célula da letra A, A3 é apito. Ele não pode pegar um texto e multiplicar por C3. Por quê? Vai dar erro. Se eu pegar um texto e multiplicar, ele vai me dar o erro valor. Todos os erros no Excel são precedidos por uma tralha. Jogo da velha? Tralha. É um indicativo de erro. A3 é apito. Eu não vou multiplicar apito. Então a letra A está errada. Também não é para pegar o 5 e dividir por E3. É para fazer o quê? B3 vezes C3. A ordem dos fatores não altera o produto. Então pode ser B3 vezes C3 ou C3 vezes B3. Gabarito aí, letra B. A letra B é exatamente isso, né? Por que a C está errada? Porque ele colocou parênteses primeiro subtraindo. Se ele fizer isso, ele vai dar o desconto na unidade. E aí, ao invés de dar 5, o resultado vai ser igual a 4, no caso do apito. Por quê? Porque ele vai pegar 3 menos 1, 2. E aí vai multiplicar 2 vezes 2? Não. Ok? Gabarito, letra B de bravo. Vamos que vamos. Analise a planilha a seguir com 3 linhas e 3 colunas. Sabendo que a célula B2 tem uma fórmula definida, qual é essa fórmula? É o que o examinador está querendo. O que eu vou ter que fazer? Conta. B1 dividido por A1. 20 dividido por 10 dá 2. 2 mais 7 dá 9. Não é esse número. Então, a letra A está errada. Na letra B, B1 é 20. Se eu pegar 7 e dividir por 20... Gente, 7 dividido por 10 vai dar 0,70. 7 dividido por 20 dá 0,35. A1 é 10. Aqui vai dar 10,35. Também não é 1,17. A letra C é horrorosa. A letra E é horripilante. Por quê? Porque são referências inválidas. Não existe um B. Existe B1. É sempre a letra seguida do número. É a letra da coluna seguida do número da linha. Não pode ser o contrário. Então a letra C é horrorosa. A letra A também é muito ruim. A gente não tem o número da linha dentro de colchetes. Então o gabarito só pode ser a letra D. O que a letra D está colocando? B1, que é 20, dividido por A1 mais 7. A1 é 10, 20 dividido por 17. Realmente vai dar 1, alguma coisa. Não precisa nem fazer a conta, né? Por exclusão, você já sabe que vai dar 1,17, que o gabarito é letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Usando o Excel 2016, um usuário quer calcular a potência do conteúdo da célula B1. A potência do conteúdo da célula B1, que é a base, elevado ao conteúdo da célula B2, que é o expoente. Como é que ele vai fazer isso? Todas as fórmulas no Excel devem começar com sinal de igual. Eu sei que pode começar com sinal de mais, de menos, no Excel pode começar com arroba, no cálculo não. Mas a regra é começar com sinal de igual. Então, se você está vendo alternativas, onde algumas têm o sinal de igual e outras não, você já tem que começar descartando as que estão sem o sinal de igual. Logo, a dúvida vai ficar se é a letra E ou a letra C. Observem que no enunciado ele não diz que quer colocar 2 elevado a 4. Ele diz que quer colocar o conteúdo de B1 elevado a B3. Não é isso? O conteúdo de B1 elevado a B2. Então a fórmula tem que ser da letra C. B1 elevado a B2. Se eu colocar o número 2 elevado a 4, alterando o número da célula B1 da célula B2, o resultado vai continuar o mesmo. Aí a planilha não vai ficar o quê? Não vai ficar eletrônica. O número 2 é o que a gente chama de constante. O número 2 não vai mudar, o número 4 não vai mudar. Então, se eu fizer dessa fórmula, vai ficar 2 elevado a 4, 16 a vida inteira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Isso aqui vai ser sempre 16.
Enquanto na letra C, se eu colocar 2 elevado a 3, ele altera automaticamente o resultado da potência, colocando 8. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie. Quando a gente trabalha com fórmulas, a recomendação é que você utilize referências para que a planilha fique eletrônica. Alterando o valor, altera o resultado. Ok? Agora, Câmara de Salvador. O Excel apresenta uma ordem de precedência. Qual é a precedência? A precedência é parênteses, depois porcentagem, exponenciação, multiplicação, divisão, adição, subtração. Então, eu não posso ter a adição na frente da subtração, porque tem o mesmo grau de precedência. Eu não posso ter a exponenciação na frente dos parênteses, é o contrário. Eu não posso ter adição na frente da multiplicação, está errado. A maioria marcou a letra D, mas eu não posso ter a multiplicação na frente da divisão, está errado. Então, o gabarito é letra E. Primeiro, parênteses, depois potência, depois multiplicação e, por último, o quê? Adição. Letra E. Vamos para a próxima. Essa é bem legal. As duas figuras a seguir foram extraídas do cálculo. Tanto faz Excel ou cálculo. A fórmula y vezes z retornaria como resultado. O que o leigo faz? O leigo é aquele cara que não está estudando. Ele vai pegar y e vai multiplicar por z. Vai fazer 2 vezes 3, vai marcar 6, vai sair da prova todo feliz e vai ficar triste quando pegar o gabarito. Por quê? Você tinha que se atentar ao nome. Olha lá. Z vale 1, y vale 2. 2 vezes 1, 2. Gabarito, letra A de alfa. Como assim? Olha comigo. Se eu coloco aqui o número 5 e aqui o número 8, 5 está na A1, 8 está na A2. Mas eu quero chamar A1 de arroz. Por quê? Porque eu quis. E A2 eu quero chamar de batata. Então eu posso colocar igual a arroz vezes batata. Quem é arroz? É 5. Quem é batata? É 8. Eu posso colocar o nome que eu quiser para uma célula ou para um intervalo de células. Eu posso selecionar isso e chamar isso de comida. E aí eu posso calcular a média de comida. O examinador, ele deu nome às células. Ele chamou a célula B4 de Z e a célula B5 de Y. Quando ele colocou Y vezes Z, você tinha que olhar o nome aqui em cima. Y vale 2. Z vale 1. 2 vezes 1, 2. Gabarito letra A. Boa questão. Agora a gente vai falar da referência, né, que é o papo do copiou e colou que eu preparei para a aula de hoje. Quando a gente cria uma fórmula, imagine, eu vou colocar aqui nome, nota 1, nota 2 e média. Renato, Renan, Adriana e Felipe. Nota 1. Notas aleatórias. Média igual. O que eu vou fazer agora? Eu posso colocar aqui a média de A2 até de B2 até C2. Eu posso trabalhar com uma função para ele calcular a média, que aí ele já soma e divide, beleza. Mas essa fórmula que é B2 até C2, embaixo vai ser B3 até C3. Se eu tiver 1000 pessoas, eu não quero ficar digitando, eu quero copiar. Como é que eu copio? A maneira mais prática é arrastando pela alça de preenchimento. Você precisa observar que quando a gente arrasta, o número da linha aumenta. Na verdade, porque eu estou arrastando para baixo. Para baixo, o número aumenta. Para cima, o número diminui.
A letra não muda, a letra só muda quando eu ando para os lados. Então, o que essa tabela quer mostrar é justamente que a célula D5 mais E6, quando ela é copiada para baixo, ela vira D6 mais E7. Quando ela é copiada para cima, ela vira D4 mais E5. Para baixo o número aumenta, para cima o número diminui. Para a direita a letra aumenta, para a esquerda a letra diminui. Esse é o raciocínio que ocorre quando uma fórmula é copiada. Agora, há situações onde não pode haver variação. Dá um exemplo. Vamos fazer aqui. Vamos criar uma tabela para converter o valor do produto em dólar, do dólar para o real. Então, vamos colocar aqui, o dólar, ele está custando hoje 5,60. Então, se eu comprar um Black Label, um Tissot, um Secabi, quanto custou cada uma dessas coisas? O Black Label custa 35 dólares, o Tissot 350, é um relógio, e o Secabi, que é o perfume, custa 70 dólares. Exemplo. Se eu quiser saber o valor em reais, o que eu vou ter que fazer? A fórmula vai ser a quantidade de dólares vezes o valor do dólar. Se eu altero aqui o Black Label para 40, ele altera lá o preço do dólar. Se eu altero o preço do dólar para 6, perdão, ele altera o valor em reais, né? Então, a planilha está eletrônica. Agora, se eu tenho 1000 produtos, eu não quero ter o trabalho de fazer 1000 fórmulas. Eu quero pegar essa fórmula e copiar para baixo. Só que quando eu copiar para baixo, olha o que vai acontecer. Erro. Por quê? Porque B4 vezes B1 está certo. Quando copiar para baixo, vira B5 vezes B2. Aí B5 vezes B2 não tem a ver. B6 vezes B3 já perdeu a lógica. A lógica seria sempre multiplicar por quem? Por B1. Não pode, o valor do dólar está na célula B1. Então tem que ser B4 vezes B1, B5 vezes B1, B6 vezes B1. O 1 não pode variar. Para ele ficar fixado, eu vou colocar o cifrão na frente. O cifrão, ele congela a referência imediatamente à direita, seja de linha ou de coluna. Dessa maneira, ao copiar para baixo, a fórmula não vai mudar. Opa, a fórmula não vai mudar em relação ao B1. B4 vezes B1, B5 vezes B1, B6 vezes B1. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que o cifrão na frente do 4 congela o 4. O cifrão na frente do E congela o E. Quando eu copiar para baixo, vai ficar D cifrão 4, mais cifrão E 6. O 5 vira 6. D cifrão 4, mais cifrão E 4. Para a direita. O D não está congelado. E cifrão 4, mais cifrão E 5. Para a esquerda. C cifrão 4, mais cifrão E 5. Aqui o cifrão E está congelado, não pode variar. Ok? E se você quiser congelar a célula, é só colocar o cifrão na frente dos dois. Dessa maneira, a referência é absoluta. Então, a gente tem três hipóteses. A referência pode ser mista quando não tem cifrão. Perdão. Relativa quando não tem cifrão. Mista quando tem um cifrão só, congelando a célula. Ora congelando a linha, ora congelando a coluna. Aí é mista. E absoluta quando a célula está toda congelada. O examinador pode mostrar e pedir para classificar. Você tem que entender quando é relativa, quando é mista e quando é absoluta. Agora, como é que cai na prova? É assim, ó. Vamos fazer? Vamos. Numa planilha que utiliza referências relativas e absolutas, se a fórmula dólar D1 mais E dólar 2, dólar é a mesma coisa que cifrão, localizada na célula A1, foi copiada e colada. Sempre que uma fórmula é copiada e colada, ela sofre ajuste.
A tendência é que ela sofra ajuste, salvo se ela estiver congelada. Ele copiou e colou de A1 para B4. Como é que você vai resolver isso? Eu vou ensinar para vocês uma maneira, diria um macete, uma maneira lógica de fazer isso, de uma maneira prática, inteligente. Então, ó, A1 contém a fórmula cifrão D, 1 mais E, cifrão 2. A gente está copiando de A1 para B4. Você vai observar quantas colunas sofreram variação, quantas linhas sofreram variação. De A para B aumentou 1, de 1 para 4 aumentou 3. Aonde está congelado não pode mudar. O 1 é número, mais 3 vira 4. O E é letra, mais 1 vira F. Onde tem cifrão não pode mudar. Então, a fórmula colada ficou sendo cifrão D4 mais F cifrão 2. Cifrão D4 mais F cifrão 2. Gabarito, letra A de alfa. Próxima questão. No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir. Essa é uma questão de 2021. Considere que uma célula localizada na primeira coluna da primeira linha contém a fórmula acima. Primeira coluna da primeira linha de uma planilha. É A1. A1 contém B cifrão 2 mais cifrão C 3. E foi copiada e colada na terceira coluna da décima linha. Gente, quem é a terceira coluna? É a C, décima linha. C10. Então, de A para C, aumentaram 2 colunas. De 1 para 10, aumentaram 9 linhas. 10? Não. Do 1 para chegar ao 10, você anda 9 casas. Então, aonde tem cifrão não pode mudar. B não tem cifrão, B vai andar. Vai andar quanto? Mais 2. Então, B vai virar D, o cifrão não muda. O cifrão não muda. E o 3, mais 9, 12. Logo, a fórmula colada vai ser D cifrão 2, mais cifrão C, 12. Gabarito, letra B de bravo. Observem esse deslocamento. De A para C aumenta 2. De 1 para 10 aumenta 9. Aonde é letra aumenta 2, onde é número aumenta 9. B aumentou 2, virou D. Congelou, 3 aumentou 9, virou 12. Então a fórmula colada, gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel, quando a fórmula, olha aí, próprio 2020, a fórmula cifrão B2 vezes B3 foi copiada e colada numa célula localizada 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo. Direita aumenta a letra, linhas abaixo aumenta o número. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar mais 2 letras e mais 4 números. Mas aonde tem cifrão não muda. O 2 não tem cifrão. 2 mais 4, 6. O B não tem cifrão, mais 2 vai virar D. O 3 mais 4 vai virar 7. Cifrão B6 vezes D7. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Considere uma planilha do Excel 2010 que contém nas células A1, B1 e C1, respectivamente. A1, B1 e C1. 120, 20 e 45. E na célula 2, A cifrão 1 mais cifrão B1. Eu vou desenhar, pessoal. A, B, C. 120, 20, 45. Na A2, ele colocou A1 mais B1. A1 mais B1 vai dar 140. Mas o que aconteceu aqui? Deixa eu desenhar células mais largas.
120, 20 e 45. Em A2 ele colocou A cifrão 1 mais cifrão B1. Considere a seguinte sequência de ações. Ele seleciona A2 e copia com Ctrl C. Depois ele seleciona B2 e C2, que são as duas células adjacentes, e cola. Ctrl V é colar. Então, ele vai copiar isso para os lados. Vai ficar B, cifrão 1, mais cifrão B1. Por quê? O A virou B, mas o segundo B está congelado. E para a direita, C, cifrão 1, mais cifrão B1. Agora que a gente já copiou a fórmula, é só fazer a conta. Como assim? A conta mesmo. Olha lá, A1 mais B1. A1 mais B1 dá 140. B1 mais B1 dá 40. E C1 mais B1, C1 mais B1 dá 65. O que ele quer saber? B2 e C2. 40 e 65. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. Analise a figura a seguir, que mostra algumas células do Excel. Se o conteúdo da célula G1 for copiado por meio de Ctrl C, Ctrl V para a célula H2, o valor da célula H2 será de G1 para H2. Quem é G1? G1 é isso aqui, ó. Então, G1 é igual a cifrão A1 mais B cifrão 1. Quando copiar para H2, vai aumentar uma letra e um número. Vai ficar cifrão A2 mais C cifrão 1. Agora é só fazer a conta. A2 mais C1. A2 mais C1. 8 mais 4, 12. Gabarito, letra B de bravo. E assim a gente vai avançando aí, ó, nas questões da FGV. Observem como tem questões de um mesmo assunto. O quanto é importante entender essa lógica do copiou e colou com relação às fórmulas no Excel e no Calc. O raciocínio é o mesmo no Excel e no LibreOffice Calc. Ok? Vamos lá. A planilha do Excel contém A1, A2, A3, A4 e A5. A1, 2, 3, 4 e 5. A1, A2, A3, A4 e A5. O que ele coloca? 10, 20, 30, 40 e 50. Na célula B4, ele coloca cifrão A, cifrão 1, mais A2. Só que ele copia de B4 para C6. B4 é cifrão A1, cifrão A, cifrão 1, mais A2. Cifrão A, cifrão 1 não pode sofrer variação. De B para C aumentou 1, de 4 para 6 aumentou 2. Então, aumenta uma letra, vira B, aumenta 2 números, vira 4. A1 mais B4. Quem é A1? A1 é 10. A1 é 10. E B4? Aí tem que calcular B4. B4 é A1 mais A2. B4 é 30. 10 mais 30 é igual a 40. Gabarito da questão, letra C de Charlie. Tinha que calcular B4 para poder chegar ao resultado. Ok? Gabarito, então, letra C. Vamos para a próxima. Observe a figura a seguir extraída do Excel. Qual é a figura? Cifrão A10. O que aconteceu aqui? Ele congelou o A. Apenas. Ele não está congelando o 10. Assinale a opção que indica o significado do símbolo cifrão. O que o cifrão faz? Fixa, congela uma referência. Letra A. O valor da célula será a soma? Não tem nada a ver. O valor dessa célula será um texto? Não tem nada a ver. Se a célula for copiada, somente seu valor é o resultado. Não é o resultado que será copiado, é a fórmula. Se a célula for copiada, vai sofrer ajuste. Mas a gente vai observar
que a coluna não vai variar, só a linha. A coluna não pode sofrer variação. Então, a referência continuará a ser a 10 se eu estiver copiando na mesma linha, porque na mesma linha o número não muda. Gabarito, letra D de delta. Por que a E está errada? Ele só congelou o A. Então, se você copia para outra linha, o número muda. Não é independentemente do destino. É só se estiver na mesma linha que não vai sofrer variação. Gabarito, letra D de delta. Se você alterar a linha, o número não está congelado, vai mudar. Estão entendendo? Vamos para a Prefeitura de Cuiabá. Vamos nessa. A planilha a seguir foi preparada para o cálculo de juros que devem ser aplicados sobre pagamento em atraso. Como é que é a fórmula aqui? Valor devido, juros, valor total. Os juros é de 2%, então ele vai multiplicar o valor devido por 2% e vai achar o juros propriamente dito, que depois vai ser somado para calcular o total. Agora, a taxa de juros ela não pode sofrer variação. É como se fosse aquele nosso índice do dólar, na nossa tabela de exemplo. Vai ser 100 vezes 2%, 200 vezes 2%, 500 vezes 2%. O 2%, que é a célula B1, não pode mudar quando copiar para baixo. Quando copia para baixo, o que muda? É o número. O número não pode sofrer variação. O valor devido, que é B3, tem que virar B4, tem que virar B5, tem que virar B6, mas sempre vai multiplicar por quem? Por B cifra 1. Olha o que eu estou tentando mostrar. O 1 tem que estar congelado. A única alternativa onde o 1 está congelado é a letra E. O 1 lá de B1 tem que estar congelado. Então, o gabarito é letra E. B3 não pode estar congelado. Quando copiar para baixo, B3 tem que virar B4, B5, B6. Não adianta congelar a letra, tem que congelar o número. Eu não estou arrastando para os lados. A letra só vai variar horizontalmente, não é o caso. Aí eu estou copiando verticalmente. Então o gabarito é o que? Letra E. Mais uma. Analise o trecho de uma planilha do cálculo mostrada a seguir. Sabemos que a célula C1 foi selecionada, C1, copiada e colada sobre as células C2 e C3. É correto concluir que a fórmula da célula C1 é... Gente, C1 é 10 vezes 2. C2 é 10 vezes 5. C3 é 10 vezes 7. Então, o A1 vai ser multiplicado por B1. Depois vai ser A1 por B2. A1 por B3. Para que o 1 não sofra variação, ele tem que estar congelado. Senão, caso contrário, quando eu copiar para baixo, o 1 vai incrementar. Então, o 1 não pode sofrer variação. O 1 não pode sofrer variação. E o B1 tem que virar B2 e B3. O B1 não pode estar congelado. Gabarito, letra D de delta. A1 tem que estar fixo, que o 10 não pode mudar. Mas B1 não pode estar congelado, porque o B1 tem que virar B2, B3. Então, o gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Uma prática comum no Excel é a definição de intervalos de células. O que é um intervalo? Um conjunto de células adjacentes definido pelos dois pontos. O ponto e vírgula é um separador, o dois pontos é um até, é um intervalo. Ponto e vírgula é um E, dois pontos é um até. Então, os dois pontos definem intervalo. O que a questão quer saber? O intervalo de células está incluído em todos os intervalos acima. Ou seja, a interseção. Qual o intervalo que é comum entre todos? O que você vai ter que fazer? Pensar em cada intervalo. Então, vamos lá. O primeiro é de B3 até D9. Então, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. D3, D4,
D5, D6, D7, D8 e D9. Esse primeiro intervalo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 células de B3 até D9. O segundo intervalo é bem menor. Então, isso facilita para a gente. Por quê? De C5 até C7. Significa que o segundo intervalo só pode ser de C5 até C7. Qualquer célula diferente já está fora desse segundo intervalo, já não pode ser resposta. A6 não pode ser resposta. A letra C tem um erro de sintaxe, esse intervalo é inválido. Eu não posso ter intervalo de B até C6. Tinha que ser uma célula, de B alguma coisa até C alguma coisa. Então a letra C está errada. E B5 também está fora, então B5 também não pode. A resposta ou é a letra D ou é a letra E. O próximo intervalo é de A6 até E6. De A6 até E6. Esse intervalo só vai ter em comum a célula C6. A C5 e a C7 já ficaram de fora. Então o gabarito é o que? Letra D de delta. A célula C6 é comum para todos. E como que ele representa o intervalo? Com 2 pontos. Como só tem uma célula, ele representou C6 até C6. É uma representação válida? É. C6 até C6. É só a célula C6. Então o gabarito aí é o que? Letra D de delta. Beleza? Agora, olha que questão interessante da Prefeitura de Niterói. Ela explica no enunciado que uma fórmula pode conter funções. O que são funções? Palavras reservadas com par de parênteses. Π é uma função. Soma, média, mínimo, máximo. C, proc v, são funções. Operadores podem ser operadores matemáticos, de comparação, de concatenação, de referência. Referências são endereços de células, ou constantes, que são o quê? Números, textos, datas, inseridos diretamente numa célula. E aí ele coloca a fórmula π vezes A2 elevado a 2. Sobre a fórmula do Excel ilustrada, é correto afirmar que, letra A, π é um operador que retorna o valor de π, 3,14. O que você acha? Galera, a maioria, quando viu essa questão, ficou muito bolado por causa da D e da E. Porque o circunflexo é para potência, o asterisco é para multiplicação. E aí, o pessoal se desesperou. Mas o que eles tinham que entender? Π não é um operador, π é uma função. Circunflexo e asterisco não são funções, são operadores. Era essa terminologia que ele estava batendo. Referência absoluta é quando tem um cifrão na frente da linha, da coluna e da linha. Números inseridos diretamente são constantes. Então o gabarito aqui é a letra B. A2 é uma célula. O que é uma célula? Uma referência, que retorna o valor da coluna A, linha 2, da célula 2. Então o gabarito é letra B. O examinador da FGV, nessa questão, bateu em cima da terminologia. Lembrem que funções são palavras reservadas com par de parênteses. Operadores, a gente tem matemáticos, tem de comparação, tem um operador de concatenação, de referência, são operadores. Vamos colocar aí. Vamos. Olha aí. Quais são os operadores? Pelo menos os operadores vamos documentar. Operadores. Operadores. Matemáticos a gente já aprendeu. Né? Matemáticos a gente já aprendeu. De comparação, a gente tem o maior, o menor, maior ou igual, menor ou igual, o igual e o diferente. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Diferente que é bem estranho, né?
Agora, existe também o operador de concatenação. O que é concatenar? É juntar. É o e-comercial. Olha que coisa interessante. Se eu coloco na célula A1, número 5, na célula A2, número 3, igual a A1 e A2, vai dar quanto? Vai dar 8? Não, meu filho, 8 é a soma. Ele não está somando, ele está concatenando. Então, 5 e 3 dá 53. O operador de concatenação é o operador de junção. Ele vai juntar duas partes do texto. Conectar, concatenar. E existem também os operadores de referência. São 4 categorias de operadores. Referência. O 2 pontos e o ponto e vírgula. O 2 pontos é o intervalo. O ponto e vírgula é visto como um operador de união. É o E. Ok? Uma célula E, outra. Se eu colocar de A1 até A5, é a mesma coisa que A1, E, A2, E, A3, E, A4, E, A5. O ponto e vírgula é o operador de união, o E. Ok? Lembrem que constantes são textos quaisquer. Texto tem que estar entre aspas numa fórmula. São textos, são datas, são números, aí são constantes. E as funções são as palavrinhas como pi, soma, média, mínimo, que sempre virão com o quê? Com um par de parênteses. Beleza? Então, galera, a gente vai fechando mais uma maratona para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente já tem uma maratona aí comigo com o comando de localizar e substituir do Word, muito importante para a FGV. Agora, essa maratona com uma revisão básica de Excel e esse papo da referência relativa, absoluta, mista, que também é bastante importante. E assim, nas próximas maratonas, a gente vai pegando outros pontos aí, né, bem legais para essa banca Fundação Getúlio Vargas. Tem uma maratona também no acervo do YouTube de Estratégia Concursos, com a parte de hardware, falando de dispositivos de entrada e saída, pegando questões dessa parte de componentes básicos de um computador. E é isso, pessoal. A gente vai até a prova aí com muitas maratonas, aulas de revisões, né? A hora da verdade, revisão de véspera. O Estratégia é o curso que mais produz conteúdo gratuito aí na internet do país. Fica o convite para que vocês me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Tem um canal do Telegram também, que é Renato da Costa, onde eu coloco os materiais das aulas. E um canal do YouTube com bastante conteúdo também, que é o Renato da Costa. Então, quem puder, segue lá no canal do YouTube também, para ter acesso, inclusive, a vídeos anteriores. Beleza? Pessoal, um grande abraço para todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Valeu!